Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar as maiores vergonhas do nosso país. Se ficou curioso, fique comigo até o final desse vídeo, e prometo que vocês vão gostar. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma atualização aqui no canal. O seu gostei é muito importante para nós. Agora vamos ao vídeo. A primeira vergonha nacional é a escravidão. A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535 chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria 353 anos depois em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como Angola e Moçambique, e regiões, como o Reino do Daomé, e trazidos à força ao Brasil, para serem escravizados. A abolição da escravidão no país foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussão em torno de várias questões. Porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários. Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. Isso retira o apoio dos latifundiários escravistas davam à monarquia. Quando surge o golpe republicano, os grandes proprietários de terra sustentam um novo regime. Libertos sem qualquer plano, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação para o trabalho, tornam-se, novamente escravos de sistema. Vamos para a vergonha de número 2, que é o genocídio indígena. O genocídio dos povos indígenas no Brasil existe desde os tempos da colonização portuguesa, com a implementação do cultivo da cana-de-açúcar na costa brasileira. Esse processo consistiu no extermínio das populações indígenas, tanto pelos conflitos violentos, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Nos tempos atuais, esse genocídio persiste com o negligenciamento dos direitos das populações indígenas restantes no Brasil. Segundo a FUNAI, a população indígena no Brasil, em 1500, equivalia a aproximadamente 3 milhões de habitantes, dos quais cerca de 2 milhões estavam estabelecidos no litoral. Por volta de 1650, esse número caiu para 700 mil, e em 1957 chegou a 70 mil indígenas, número mais baixo registrado. A partir daí, a população indígena começou a crescer. De acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, há 896,9 mil indígenas no país, equivalente a 29,9% da população estimada para 1500, quando começou a colonização. Um caso de genocídio indígena muito famoso, que repercutiu internacional, foi o chamado Massacre de Ashimu, perpetuado por garimpeiros contra a população indígena Yanomami. Em resumo, o caso consistiu em 2 ataques durante os meses de junho e julho de 1993, nos quais os garimpeiros cercaram um acampamento Yanomami armados de facões, espingardas e revólveres, mutilando e assassinando 16 pessoas, dentre elas, mulheres idosas, adolescentes e crianças. Atualmente, o genocídio indígena perdura pelo desrespeito às demarcações de terra, além de ataques às comunidades indígenas, principalmente por parte de fazendeiros, de garimpeiros, e também pela falta de recursos para lidar com doenças, como a Covid-19 ou o coronavírus. Vamos para mais uma vergonha brasileira. A de número 3, que é o Massacre de Canudos ou a Guerra de Canudos, como é mais conhecida. A Guerra de Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Desta maneira, o governo da Bahia e o governo central resolveram acabar com suas instalações. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25 mil pessoas constituindo, segundo os latifundiários,
um foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. Para os sertanejos, o arraial era a terra prometida. Porém, para os padres que perdiam fiéis, e os proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos, que devia ser eliminado. Em 5 de outubro de 1897, a destruição de Canudos foi completa e milhares de camponeses morreram no conflito. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. Sua cabeça foi cortada e levada como troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. Na vergonha brasileira de número 4, vamos falar sobre o massacre de Carandiru. No dia 2 de outubro de 1992, o pavilhão 9 da Casa de Detenção Carandiru foi o cenário de um dos episódios mais sangrentos da história penitenciária mundial. Uma briga entre facções de presidiários é o estopim para um confronto generalizado no interior da Casa de Detenção de São Paulo, que resultou num massacre que envergonharia o Brasil, 111 presos mortos e 110 feridos. Muitos corpos foram encontrados com as mãos sobre as cabeças, em sinal de rendição, ou algemados. Os números do massacre só foram revelados à opinião pública um dia depois, da data das eleições municipais. Passados 21 anos, foi concluído em 2014 o julgamento dos acusados, que durou 12 meses. 73 policiais militares foram condenados pelas mortes de 77 presos apenas que variaram entre 48 e 624 anos de prisão. Todos podem recorrer em liberdade. O coronel Biratã Guimarães, que foi o responsável pela ordem, já tinha sido condenado a mais de 600 anos de prisão. Ele recorreu da sentença e teve o julgamento anulado. O Carandiru foi implodido em 2002, e deu lugar a um parque lindo chamado Juventude. A vergonha brasileira de número 5, é lá de Minas Gerais. Vamos falar sobre o Hospício de Barbacena. Conhecido como Holocausto Brasileiro, o manicômio de Barbacena foi uma poderosa e atroz instituição psiquiátrica, responsável por métodos de tortura e pela morte de muita gente em suas dependências, sob a acusação de loucura. O manicômio era parte de um circuito de instituições psiquiátricas desenvolvido no município mineiro de Barbacena, que incluía uma série de 7 prédios que abrigavam essas unidades de tratamento. As condições de vida dentro da instituição eram sub-humanas. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, que teve a chance de visitá-lo em 1979, chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista e exigiu seu fechamento imediato. Que aconteceu anos mais tarde, durante a década de 1980. Estima-se que pelo menos 60 mil pessoas tenham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. Após seu fechamento, o prédio deu lugar a um museu chamado Museu da Loucura, que foi inaugurado em 16 de agosto de 1996, através de uma parceria entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e a Fundação Municipal de Cultura de Barbacena. Faz parte do projeto Memória Viva, e resgata a história da cidade, mantendo em seus locais originais o núcleo histórico. E por último, mas não significa que não existam mais, falaremos sobre as torturas ocorridas na ditadura militar. A ditadura no Brasil foi um regime autoritário, que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos de 1964 a 1985, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos, e perseguição policial aos opositores do regime. Existia aproximadamente 7 técnicas de torturas no Brasil. 1. Choques elétricos. 2. Ingestão de insetos. 3. Empalhamento. 4. Estupros e cuspes. 5. Golpes nas orelhas, nos pés e nas mãos. 6. Mutilação dos testículos. 7. Suspensão em barra de metal, o chamado pau de arara. Por mais assustadoras que possam parecer, todas as técnicas de tortura que eu citei, foram relatadas por torturados e torturadores, para a Comissão Nacional da Verdade,
que foi instaurada aqui no Brasil. São comissões temporárias, que buscam expor crimes contra os direitos humanos. O saldo da ditadura militar foi de 434 entre mortos e desaparecidos. O Brasil é um país de grandes histórias e conquistas, mas alguns fatos históricos são realmente muito tristes. A violência, a ditadura militar, a corrupção, são alguns fatos que marcam a nossa história. No meu vídeo, As Maiores Vergonhas Brasileiras, apresentei alguns fatos reais que envergonham e entristecem a todos nós brasileiros. Mas ser brasileiro não se restringe apenas em lembrar fatos tristes. Ser brasileiro é querer, simplesmente, um país melhor, é clamar por mudanças, é clamar por prosperidade, é clamar por dias melhores. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, não esqueçam de se inscreverem no meu canal, para que meu trabalho seja valorizado e clique no sininho, para não perder nenhuma atualização. E não esqueçam que o seu gostei também é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.